Depois da segunda-feira livre e de folga, o São Paulo voltou aos trabalhos pela segunda vez consecutiva. Terça e quarta, aliás, vai ser assim até o restante da semana. Sempre com trabalhos no período da manhã até o jogo de domingo, no estádio do Morumbi, contra o Novo Horizontino. Vale vaga na semifinal do Campeonato Paulista. E o tricolor tem muitas dúvidas para esse duelo. Dúvidas que também são da diretoria. Enquanto o técnico Thiago Carpini trabalha a equipe que vai jogar no final de semana, os dirigentes tentam renovar com o lateral esquerdo, o Wellington, que se tornou ainda mais primordial para o time depois da saída de Caio Paulista, a conturbada saída do lateral que foi para o Palmeiras. Titular do time, o Wellington só tem contrato até o final do ano e, por enquanto, não há acordo entre São Paulo e o jogador. 2 propostas já foram feitas pelo staff, mas até agora nenhuma delas aceita. A expectativa do São Paulo é conseguir renovar com o jogador porque considera que ele é uma revelação importante para o futebol brasileiro. E com a saída do Caio Paulista, o São Paulo ficou só com ele e outro jovem que vem da base, o Patrick, que ainda não tem muito lastro no time profissional, chegou a atuar algumas vezes, mas ainda não é um jogador confirmado para ser um dos titulares do São Paulo. Muito potencial, seleções de base, mas por enquanto o Wellington não tem grandes problemas em ser o titular da posição, praticamente incontestável. Este é um dilema para o São Paulo nesse momento, que já chegou a sondar outros jogadores no mercado, inclusive o Marlon do Cruzeiro, um jogador que também é valorizado entre os laterais do Campeonato Brasileiro no ano passado e do futebol brasileiro de maneira geral, mas as cifras eram muito altas no entendimento do São Paulo para contratar o atleta, mais de 15 milhões de reais, por isso a prioridade do São Paulo continua sendo renovar com o Wellington e quem sabe buscar agora em abril, quando vai ter oportunidade com o encerramento dos estaduais, algum atleta que tenha sido destaque em algum estadual pelo Brasil, mas por enquanto a situação da lateral esquerda do São Paulo vira debate. É isso. Então esse é o time. Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Diego Costa e Wellington, Pablo Maia, Alisson, Luciano, Lucas, Ferreirinha, Juan ou André Silva. Qual é o maior talento desse time do meio pra frente? Lucas. Não dá pro cara voltar atrás do lateral. Como foi contra o Ituano, Tem que jogar no meio. E a singela opinião, esse lado direito é o pior lugar pro Lucas jogar. É melhor ele no meio, do lado esquerdo. Ou do lado esquerdo. Porque o lado Esse esquerdo time aí não ganha de ninguém. Ainda mais no Novo Horizonte. Fala aí, não ganha nem do Santo André. Nem Mesmo do com Ituano, 12? Nem do Ituano. Não, com 12 ganha. Com 12 talvez. ganha. Talvez. Contra o Ituano com 11 contra 10 e um pênalti no final ganha. É que a minha dúvida é sempre um jogador tá chegando agora, o cara não tem nem o armário ainda lá, sabe, a fotinho dele no armário. Se o cara já entra ali, no time que tá... Eu me incomodo um pouquinho ali, do nada ali o cara virar um titular, a galera já tá o campeonato todo, primeira fase toda ali, lutando e tal, e chega o cara, a não ser que fosse um Ronaldo Fenômeno, aí beleza, até os outros falam, não, põe esse cara pra jogar. Não me parece o caso. Então, nessa situação, eu iria de Juan, assim, sinceramente, já tá ali, tá lutando, tá jogando. Temos mais 2 opções, mas antes a mensagem do Leonardo Santos aqui, físico privilegiado, com esse corpo de boneco de pano. Que isso? Foi um momento boleiragem. Ué, cara, estamos aqui. Vamos para o segundo time possível. Boneco de Tá aí, 3 zagueiros aí, hein? Rafael, Ferrarese, Arboleda e Diego Costa. Arnaldo fala que aí a linha de vida, 5. Igor Vinícius, Alisson, Lucas, Pablo Maia e Wellington, Ferreirinha e Luciano. Eu gosto desse. Esse é o time que jogou contra o Palmeiras. É o time que jogou contra o Palmeiras. 3-4-3. Né? Pode escalar. Esse time dá pra encarar. Pode escalar. Esse time dá pra encarar. Pode escalar. E aí, Vessa? Não, esse é mais aceitável, sobretudo pro Lucas já mais pra dentro, fica ali com menos incumbência de marcar ou de correr atrás de lateral. Luciano titular é o que ele vai gostar, né? Ele vai ficar feliz. Mas, cara, o Ferreirinha tem desenvolvido um papel fundamental. Se você coloca nesse time aí Luciano e Caleri, ou Luciano e André Silva, o São Paulo perde muito. Porque o Ferreirinha é um jogador, cara, que em determinado momento do jogo, ele é capaz de dar uma bagunçada na defesa adversária. Ele tem um contra um. Porque ele é forte, rápido, né? entendeu? Claro. Ele é um cara veloz, ele é um cara... Quebrador de linha. Eu acho também. Eu acho essa escalação é Mas muito sobretudo boa. quando tem espaço, né? Quando o adversário oferece Então, espaço. mas lembra qual foi o último jogo aqui do São Paulo? Foi contra o Santo André? Que saiu um gol pela direita. Inter de Limeira. Inter de Limeira. Inter de Limeira. Tabela. Você viu essa tabela? Ele sai da posição dele, Isso. ele vem pro outro lado. A Inter estava fechada, foi lá em Brasília, né? Então, acho que é um jogador que o São Paulo não tem. Mais leve, sabe?
e não tendo o Caleri, porque se você coloca o Caleri nesse time, fica mais pesado o time, né? Mas fica mais, morde mais, né? E é bola lá o tempo todo, né? Ligação direta o tempo todo. Não teremos Rames no campinho, não, né? Então, calma, tem mais um agora campinho. vem, Quem sabe? vem. Quem sabe teremos Rames. Vamos lá. Terceiro Lá, ó o homem terceiro ali, time possível aí com Rames. Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Diego Costa e Wellington, Pablo Maia, Alisson, Michel Araújo, Rames, Luciano e Lucas. Eu gosto desse time também. Aliás, eu gosto mais desse do que do segundo. Eu não. Esse é um time mais lento, mas muito mais técnico, né? Mas o jogo em casa, gramado jogo em casa, exatamente. É um jogo, é um tipo de jogo. Esse campinho é o campinho que o Carpini desenhou no Boleiragem. Foi quando o Rames atuasse fechando o losão com 2 jogadores na frente, né? Foi o campinho. Aí eu acho existiria até uma quarta possibilidade, que foi a possibilidade com o Rames, que o Dorival testou o ano passado quando não teve o Caleri e teve o Rames, que é o Rames seleção colombiana. Aí seria sem o Luciano. Poderia caber o Ferreirinho. O Rames com 2 caras na aí você traz diagonal. o Lucas pra trás e troca a posição o Rames com o Lucas. Muitas vezes durante o jogo. Aí acho que poderia funcionar. O Dorival fez o que a seleção colombiana faz, que são 2 volantes, um assessor do Rames, que é o Arias na seleção colombiana, e seria o Michel Araújo, o cara que circula. Seria o Nestor se estivesse jogando. Poderia ser. E 2 caras mais rápidos na frente que fazem diagonal. Na seleção colombiana é o Luiz Dias e o Borré, que foi agora para o Inter. O Dorival testou Lucas e David, depois tentou Rato e David, e o Carpini poderia colocar Lucas e Ferreirinha, por exemplo. Aí o Luciano não encaixa. O advogado do diabo, os 3 ali não perde muito poder de marcação. Com os 3 ali, os 3 não são daqueles caras que colaboram. O Lucas até ajuda, mas digo... Não, então, mas é que tá, né? Eu tava outro dia fazendo uma live com o Wilsinho, que jogou. Ele é um ótimo analista de futebol, aliás. Tá morando nos Estados Unidos, que ele consegue transmitir tática e a questão do jogador, mas de uma forma muito... Ele fala assim, o futebol, hoje, se você tem, ele fala, pelo menos 6 para defender, 6 a 7, você se vira. Mas para defender mesmo. Não é... Só colaborar, não, para defender. Esse time tem 7 para defender, né? Tem o goleiro e mais 6. Você teria 3 jogadores para cercar a parte central do adversário. A zaga o primeirinho e os 2 volantes. Ali e tal. Lembrando que o Novo Horizontino joga com linha de 3, o que faria com que 2 desses caras simplesmente pegassem zagueiros, sem ser o cara da sobra, e o outro pegasse o volante. Não é impossível, ainda mais pelo adversário. Mas aí é melhor trocar o Rames com o Lucas. Hora de falar sobre o São Paulo e as obras no entorno do Morumbi. Aquela canalização do córrego do Antonico já começou. E é legal contar que essa canalização traz uma série de benefícios ao São Paulo. O primeiro deles, o fim das enchentes na região. Certamente você vai se lembrar de várias imagens e vídeos da área social do São Paulo completamente alagada e destruída por chuvas fortes. A ideia é que com a canalização do córrego do Antonico isso deixe de existir, serão criados pela prefeitura e pelo governo bolsões e essa canalização também vai ajudar. Outro ponto importante, o córrego passa por debaixo do estádio do São Paulo. Dessa maneira o tricolor fica impedido de rebaixar seu gramado e construir mais um anel inferior de arquibancada. Esse projeto é super antigo e o Júlio Casares adoraria colocá-lo em prática. Com o desvio desse córrego, o São Paulo vai ter a possibilidade de rebaixar seu gramado para criar esse anel, transformando o estádio tricolor num caldeirão. Importante contar que essas obras de canalização e piscinões custarão cerca de 400 milhões de reais, serão 200 milhões da prefeitura, outros 200 milhões do governo do estado. São Paulo não coloca absolutamente nenhum real. Notícia super importante. Só para completar sobre o São Paulo, Carlos Belmonte decidiu pagar do próprio bolso a multa imposta pela Federação Paulista, pelo TJD, Tribunal de Justiça Desportiva. Ele foi flagrado xingando o técnico do Palmeiras, de português, GM 3 pontinhos. É ele quem vai bancar do próprio bolso 50 mil reais. O Chapecó, que é o diretor adjunto de futebol, vai pagar também no próprio bolso 30 mil, assim como o presidente Júlio Casares. E a saideira sobre o São Paulo, James Rodrigues foi convocado para a seleção colombiana, ele e outros 4 colombianos que atuam no futebol brasileiro. São eles o Arias,
tem 2 Arias, né? Tem o Arias lateral do Bahia e o Arias meio atacante do Fluminense. Tem também o Richard Rios do Palmeiras, além do Borré, recém-contratado pelo Colorado. Bora te contar agora sobre um acordo que agitou a quarta-feira em São Paulo. É que o tricolor se acertou com a Procuradoria-Geral do Tribunal de Justiça Desportiva, causando alívio e impedindo punições para atletas tricolores. São Paulo reconheceu erros no comportamento dos seus atletas no jogo contra o Palmeiras, por conta daquela confusão toda com o árbitro Matheus Candançan. A própria federação reconheceu que o árbitro errou em 2 lances contrários ao São Paulo e favoráveis ao Palmeiras. E existiu o risco de Wellington Rato, Caleri e também Rafinha serem suspensos, ganchos pesados, que deixariam os atletas fora da fase final do Campeonato Paulista. Diante desse acordo, todo mundo liberado, São Paulo fez um pagamento da multa. O único que vai ficar suspenso até o fim da competição é o Carlos Belmonte, o diretor de futebol de São Paulo, que foi flagrado chamando o Abel Ferreira de português de M3 pontinhos. O Abel, em meio a esse acordo com o TJD, ainda divulgou um vídeo pedindo desculpas ao técnico português. O pessoal no Palmeiras não gostou nada da forma como esse acordo foi fechado e do pedido de desculpas através de um vídeo de Carlos Belmonte. Wellington não renovou e São Paulo busca alternativas. Segundo informações do jornalista Rafael Emiliano, do portal Avante Meu Tricolor, o lateral esquerdo Wellington está com os dias contados dentro do São Paulo. Na imprensa gaúcha, o Made in Cotia já é dado como certo no Internacional, com o clube querendo, inclusive, contar com o jogador já no Campeonato Brasileiro. Com um vínculo válido somente até dezembro deste ano, Wellington já rejeitou 2 ofertas do São Paulo para uma possível renovação. Querendo uma boa valorização salarial, o jogador travou as conversas e, a partir de julho, já poderá assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe interessada em contar com seu futebol. Depois de contratar o argentino Alexandre Bernabé junto ao Celtic, da Escócia, o Internacional enxerga Wellington como uma ótima oportunidade de mercado para substituir o experiente René, bastante criticado pela torcida colorada. Alçado aos profissionais em 2020, o lateral soma 129 jogos disputados pelo tricolor. Já descrente da possibilidade de renovação, o São Paulo promete acelerar a busca por um novo atleta para a posição na próxima janela de transferências. Nomes como Marlon, do Cruzeiro, e Ismaili, do Lille, surgem como as principais possibilidades. Veja os números de Wellington pelo São Paulo. Temporada 2020, 2 jogos disputados. Temporada 2021, 31 jogos disputados, 1 gol e 2 assistências. Temporada 2022, 51 jogos disputados, 1 gol e 6 assistências. Temporada 2023, 32 jogos disputados e 1 assistência. Temporada 2024, 13 jogos disputados total, 129 jogos disputados, 2 gols marcados e 9 assistências. Títulos: Campeonato Paulista 2021, Copa do Brasil 2023 e Supercopa Rei 2024.